Olá, meu nome é C. Rodrigues. Para quem não me conhece, eu sou professor de Teologia, de Economia e administrador financeiro. Não vim aqui hoje para falar sobre economia, mas excepcionalmente sobre o coronavírus. Pretendo, a partir de hoje, gravar 4 vídeos, sendo este o primeiro para tratar do vírus em si, o segundo vídeo para tratar da questão geopolítica que envolve o vírus, o terceiro é para tratar das consequências econômicas e o quarto vídeo que trará uma perspectiva teológica contendo uma mensagem de consolo e esperança para todos nós. Não é de hoje que o mundo é fustigado pela peste, pela fome e pela guerra. A questão dita por especialistas não é se teremos uma nova pandemia, a exemplo da peste bubônica no século XIV, que dizimou 35% da Europa, ou da gripe espanhola após o fim da Primeira Guerra Mundial, que dizimou aproximadamente 50 milhões de pessoas. Mas a questão dita por especialistas é quando teremos uma nova pandemia. Em um artigo publicado por Gary North, um PhD em História, ele relata uma conversa que teve com um amigo PhD em Biologia, que dizia o seguinte: até o momento, os cientistas estão um pouco à frente dos micro-organismos, mas chegará o dia em que os micro-organismos ultrapassarão os cientistas, e quando isso acontecer, teremos uma pandemia, trazendo a reboque um colapso no sistema de saúde em todo o mundo. Um outro especialista no assunto, um PhD em toxicologia, Chris Martensen, falou agora, em 24 de janeiro, antes da OMS declarar a pandemia. Ele disse o seguinte, abre aspas, um dia qualquer, uma colônia de micro-organismos se tornará imune o bastante para provocar uma pandemia. Fecha aspas. Então, nós estamos diante de um inimigo invisível, poderoso, por conta do seu alto poder de contágio, porque primeiro, ele infecta e só depois é que os sintomas vêm, e a diferença que existe entre uma gripe comum e a Covid-19 é que esta aqui, a Covid-19, tem o poder, o potencial de atingir 100% das pessoas. Por quê? Porque é algo novo e somente agora as pessoas estão sendo imunizadas. Temos medidas para isso? Sim, temos. Eu vou elencar aqui pelo menos 5. A primeira são as vacinas. No entanto, as vacinas elas obedecem a um processo relativamente lento até serem lançadas ao mercado. A vacina do Ebola, por exemplo, só foi lançada ao mercado 5 anos depois. No caso do coronavírus, há uma expectativa de que a vacina seja lançada ao mercado daqui a um ano e meio. Uma segunda medida são os remédios. Alguns pacientes estão recebendo um tratamento com hidroxicloroquina e os resultados são bastante animadores. Porém, a amostra ainda é pequena e isso não é algo tão confiável por enquanto, né? Os remédios precisam passar por testes exaustivos e até que se produza e se distribua esse remédio, alguns meses terão se passado e, lamentavelmente, essa onda já terá nos alcançado, causando alguns estragos. Uma terceira medida foi aquela adotada pelo Reino Unido, de deixar o vírus se alastrar, imunizando o máximo possível de pessoas. No entanto, Boris Johnson, primeiro-ministro, reviu essa posição, eu acho que pensando o preço alto que ele pagaria pela morte de milhares de pessoas, e aí ele voltou atrás. Uma quarta medida é a mitigação, ou seja, é a imposição de algumas medidas restritivas, como, por exemplo, o fechamento de escolas, o fechamento de universidades, de locais públicos para reduzir o grau de exposição ao risco. Uma quinta medida é o confinamento, é o aquartelamento de pessoas, a exemplo do que aconteceu na China, onde 70 milhões de chineses foram, de fato, aquartelados. Mas isso não impede um novo surto do coronavírus a médio e longo prazo. Então, estamos diante de uma situação difícil, complicada, muito delicada. Eu, particularmente, não queria estar na pele de nenhum governante. É uma decisão que, basicamente, se limita a escolher entre dois males:
a peste e a fome. E aqui eu vou mostrar a vocês por quê. Eu elenquei algumas vantagens e desvantagens das duas medidas que nós temos para o momento. As medidas restritivas, ou seja, a mitigação e o confinamento. Então vamos lá. Do lado das medidas restritivas, nós temos uma maior imunização das pessoas, porque mais pessoas acabam sendo expostas ao risco, um maior período da circulação do vírus, no entanto, isso traz mais mortes, e uma manutenção de um determinado nível de atividade econômica. Ou seja, menos pessoas acabam sendo condenadas ao desemprego, à pobreza e à fome. Por outro lado, do lado do confinamento, nós temos uma menor imunização, porque menos pessoas são expostas ao risco. No entanto, temos um menor período de circulação do vírus. Contudo, isso pode trazer um novo surto do corona a médio e longo prazo, causando mais mortes. E nós temos também um custo social altíssimo pelo confinamento, um dano econômico praticamente irreversível no período de uma década, condenando muitas pessoas ao desemprego, à fome e até à morte. Então, nós temos basicamente essa escolha. Os nossos governantes têm essa escolha a fazer entre as medidas restritivas e o confinamento, entre a peste e a fome. Se escolhermos a peste, teremos que lidar com as suas consequências. Se fugirmos da peste e escolhermos o confinamento, escolhermos a fome, a grosso modo, teremos que arcar também com essas consequências. Então, o que eu peço para vocês é o seguinte, é que vocês orem pelos nossos governantes, para que Deus dê sabedoria a todos nós, especialmente às autoridades, para que tomem decisões bastante assertivas, causando o menor dano possível. E a parte boa, eu não quero alarmar vocês, causar espanto, terror, mas a parte boa é que expectativas humanas, por piores que sejam, elas podem ser derrubadas. Elas podem, de fato, serem frustradas, graças a Deus. Mas isso eu vou deixar para o próximo vídeo, onde trarei uma mensagem de esperança, a parte boa, uma mensagem de esperança e consolo para todos nós. Um abraço a todos.